E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Damiani Lobo, voltando novamente hoje com Conhecendo o Cinema de Shozen Fukui. Pois é, eu resolvi conhecer esse diretor e maratonar por causa de um amigo meu que mandou um vídeo do Fukui. Eu já conhecia ele, mas nunca tinha assistido nenhum filme dele. Esse amigo meu, o João Antônio. Então, aí eu resolvi, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou assistir todos os filmes desse cara. E para quem não sabe, esse cara participou do cyberpunk japonês, que brevemente eu vou falar mais sobre esse movimento que surgiu no Japão nos anos 80. E o glorioso Fukui é um dos três grandes nomes, né? Junto com o Sogo Ishii e o Shinya Tsukamoto. Aí você me pergunta, tá ok, mas e aí? Gente, basicamente são filmes que tratam da brutalidade dos tempos modernos e da mecanização da humanidade, né? A padronização dos hábitos e do horror que isso tem escondido, né? Que isso tem velado. Então é bem interessante. O Fukui fez pouquíssimas coisas. Eu acho que até os DVDs deles são bem difíceis de achar e também são raridades, porque eu acho que está esgotado, né? Então eu resolvi fazer essa maratona e foram 3 dias enlouquecedores, certo? Porque é um cinema de pessoas agonizando, pessoas morrendo, pessoas sendo torturadas, pessoas padecendo de seus pecados. Então realmente foi um desafio. Então eu vou começar falando aqui que o Fukui começou como um membro de uma banda punk, né? Ele nunca deixou a música, né? Ele nunca deixou a música de lado. Os seus filmes têm muito disso e ele, bem, vocês vão ver mais pra frente o que eu vou falar dele. Ele estava na faculdade quando fez o seu primeiro filme, que é sobre punks que roubam militares, né? Que é o Metal Days. Depois ele tem uma carreira bem peculiar. Ele dirigiu 2 curtas nos anos 80, né? Aí oficialmente, vamos dizer assim, né? Um em 86 e o outro em 88, né? O primeiro é o Gerori Suto, que é um filme de uma mulher que você não entende se ela está possuída ou se simplesmente ela está enlouquecendo nas ruas de Tóquio, né? Primeiro ela enlouquece no metrô, né? É interessante que esse filme foi feito meio que às escondidas, então você vê a reação das pessoas, é bem legítimo. E é um filme, ele deve ter uns 10 minutos de duração, um pouco mais, mas que é um filme que durante 3 minutos e meio você vê uma pessoa vomitando. Então realmente é uma experiência bem peculiar, mas a atuação da atriz é muito boa, então eu acho que acaba segurando essa loucura toda, né? O segundo também não deixa de ser muito, assim, um pouco exagerado, né? Que é o Caterpillar, ou Caterpillar, enfim, é um nome bem complicado de você falar, que é como se fosse um ensaio para o próximo filme dele, né? Que basicamente são espécie de androides contando a história de cada humano ali que é meio ciborgue. Você não entende muito bem direito que eles estão com, cada um deles está em um ponto da cidade e eles estão dando defeitos assim. Então é uma coisa muito esquisita, é bem difícil acompanhar. E tem efeitos especiais nesse filme de stop motion e de câmera acelerada, porque o Fukui estava trabalhando com o Tsukamoto na realização do Tetsu, que é o grande filme cyberpunk, né? É o filme que dividiu ali, que marcou época mesmo, né? Eu acho um filme excepcional. E ele estava participando como assistente de direção. Então ele pegou algumas coisinhas ali, enquanto estava fazendo a produção desse filme, ele acabou realizando esse curta-metragem. E o primeiro longa dele foi o 964 Pinóquio, que é uma história, que é um filme bem perturbado, um filme bem doido mesmo. Praticamente é um androide que satisfazia as mulheres, vamos dizer assim, e ele ficou impotente e foi jogado na rua para ser encontrado por uma andarilha lá que acabou cuidando dele. Enfim, eles têm uma relação de amizade, quer destruir os criadores, e você pode ver a violência gráfica assim, bem gráfico mesmo, bem gratuito.
bem louco, assim. Tem uma cena bem famosa do filme que ele tá correndo nas ruas de Shinjuku e ele tá carregando uma pirâmide de aço. É uma coisa bem estranha. Dura mais ou menos uns 10 minutos a sequência. E é gente gritando, gente sangrando, gente enlouquecendo. O cinema do Fukui aqui nesse ponto aí você já saca do que é o tormento humano, né? E ele gosta de mostrar isso graficamente mesmo, literalmente o tormento humano. Aí ele demorou mais ou menos, esse filme é de 91, ele demorou mais ou menos uns 5 anos para conseguir realizar o próximo filme dele, Lover's Love, né? Que é um filme de 96, um filme em preto e branco, aí já totalmente ao contrário. Se o outro era colorido e se passava na cidade, né? Você vê toda a Tóquio ali, os esplendor de Tóquio, aquela coisa toda. Nesse aqui se passa praticamente dentro de um laboratório. O filme bem difícil de assistir porque ele é bem claustrofóbico, tem atuações muito boas, tem essa coisa violenta, exagerada, mas eu acho que já um pouco mais calculada. É um filme bem difícil de assistir porque ele tem 1h30, mas ele parece um pouco mais longo, né? Ele é parado, mas ele é interessante nesses delírios, né? Seria tipo um prego do Pinóquio, porque são pessoas que estão sendo estudadas e são testadas em limites assim psíquicos, então elas ficam realmente enlouquecidas. Aí você não sabe o que está acontecendo na cabeça da pessoa, o que está acontecendo fora. Fica uma coisa assim bem interessante. Eu achei até o melhor filme dele nesse ponto. Esse filme deve ser conhecido. Depois o nosso glorioso Fukui passou quase que 10 anos sem filmar. Ele só estava trabalhando lá numa produtora de vídeo que ele tem, né? Que ele tem. E também ele tem um bar. Então ele ficou fazendo esse tipo de coisa. Ele fazia umas performances com as bandas dele. E nesses 10 anos ele voltou aos poucos. Em 2006, né? Ele lançou o Onne e também o Dansen, que é um filme, é um mockumentary de terror, falando de um DVD, é bem assim na onda é como se fosse uma paródia da onda do Chamado, né? É um DVD que mata pessoas, basicamente é isso, que as pessoas assistem e cometem suicídio. Então, só que é um mockumentary, as pessoas que estão investigando estão participando de um documentário. Então, é interessante. Mas ele também entra um pouco na onda dos filmes de mockumentary que tinha ali nos anos 2000 ali, e também ele é um pouco arrastado, mas dá para assistir de boa. E o outro filme dele também, um pouco depois ali, é o de 2008, né, que é uma mulher que fica presa, ela não quer sair do apartamento dela, então tem toda uma performance assim. É um filme de experimental, de arte, um filme bem underground também. Esse filme faz parte também quando as performances que ele faz no restaurante, tem até um vídeo aí dele passando uma versão editada do filme dele e ele fazendo performance com o amigo dele de banda. E aí a gente entra no último filme dele, até então o último filme dele, né? Que é o S-94, que é um filme pós-apocalíptico de mais ou menos uma meia hora, né? Em que duas mulheres, né? Uma retratada pela artista plástica Yoko Tatsushima, né? Que é uma artista plástica também bem na linha de terror, né? As pinturas dela são bem sinistras. E da atriz pornô Nozomi Hatsuki, né? As duas têm uma boa performance num filme também bem estranho. É um pouco mais assim, como é que eu vou dizer pra vocês? É um pouco mais tranquilo pra assistir? Não, mas pelo menos em questão da linguagem é um pouco mais tranquilo, né? Apesar de ser bem violento também. Duas sobreviventes de uma epidemia que dizimou. A gente acha que é o mundo inteiro, elas também acham que é o mundo inteiro. Uma delas tenta suicídio, mas é um filme bem pesado e bem sanguinolento também, né? Então, assista por conta e risco, né? Mas eu gostei, na verdade eu gostei do filme. E as últimas palavras que eu vou falar sobre o Fukui, né?
que dessa vez eu conheci o cinema dele, né? Ele fez alguns documentários quando ele trabalhava só como o produtor de vídeos, né? Mas ele também é um diretor assim para os não iniciados. Para quem não está acostumado, vai começar a assistir, é complicado. Para quem gosta já de um terror já meio japonês, meio malucão assim, de horror contemporâneo assim, eu acho que dá para assistir de boa. Ou o pessoal que já assistiu o filme Cyberpunk. Agora, para quem tá começando, eu não indico assistir não. Eu achei assim, em pontos, eu acho que até quando você vai fazer escatologia você tem que ter classe, entendeu? Eu acho que ele exagera em muitos pontos, é um diretor bem complicado, é um diretor que você vê que é o underground mesmo, às vezes tem uma coisa meio amadora, uma coisa meio estranha, não nos últimos filmes, que já é uma coisa mais profissional, mas aí, dessa vez foi o primeiro conhecendo cinema que eu acabo conhecendo de vez o cinema de um diretor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!